Gente, vamos lá. Vou tentar gravar 2 vídeos hoje, que eu já devia ter feito ontem, mas não consegui porque eu tava me preparando pra uma banca de doutorado que eu tive hoje. Deixa eu falar com vocês um negócio que eu queria há muito tempo falar, que é sobre a questão do que esperar da universidade. Depois que eu fiz aquele vídeo sobre as dificuldades na vida acadêmica, eu vi que muitas pessoas têm dificuldade de entender o que elas podem esperar da universidade. A universidade não vai resolver todos os seus problemas, né? Embora eu acho que seja um lugar onde a gente aprenda muito, onde a gente se torne gente, onde a gente aprenda a ser cidadão, né, sujeito do mundo, mas não é uma resolução de todos os seus problemas. Eu acho que é isso que precisa ficar muito claro, de acordo com as expectativas que as pessoas têm. O que esperar de um professor orientador, né? Não vai ser seu pai, não vai ser sua mãe, você vai ter uma relação profissional com ele. Então eu queria falar um pouco o que esperar da universidade, do papel social da universidade, que é algo que eu acredito, que eu vivo todos os dias da minha vida, e foi isso que me fez escolher ser professora. Sobretudo o papel da universidade pública, né? Mas também das universidades privadas que são comprometidas com o ensino. E aí eu queria falar um pouco sobre o que a gente espera. A gente pode esperar ensino, pesquisa e extensão. São os 3 pilares sobre os quais a universidade se assenta e que são importantes porque eles fazem a formação ficar mais completa, né? Então, quando a gente fala de ensino, é a sala de aula em si, onde a gente vai aprender e vai ensinar e vai trocar as matérias, né? As disciplinas, enfim, que vão fazer parte da formação profissional de um bacharel ou de uma pessoa que fez licenciatura. Depois a gente vai ter a pesquisa, e eu acho que no Brasil a gente precisa distinguir muito essa questão de que a pesquisa ela acaba sendo imbricada com o ensino porque as nossas instituições elas não têm o cargo exclusivo de pesquisador. Elas costumam sempre vincular o cargo de pesquisador a professor, e é por isso que às vezes a gente tem bons pesquisadores que não são bons professores e vice-versa. Eu gosto de fazer as duas coisas, mas tem gente que não gosta. Bom, então a pesquisa, né? E eu costumo dizer que bons professores são bons pesquisadores, porque eu acho, nem sempre, mas assim, o que você vai ensinar tem muito a ver com o que você pesquisa. Então, quando você está em sala de aula, se você é um pesquisador atento, se você está pesquisando e está fazendo, né, sua atividade de investigação, você consegue dar aulas muito melhores, né? Deveria, pelo menos, né? Claro que tem gente que não gosta tanto da sala de aula, aí é um outro problema. Mas o problema é quando a gente desvincula a nossa experiência docente da nossa experiência de pesquisa. É isso que não pode acontecer, né? Porque quando você dá aula sobre o que você pesquisa, você dá uma aula muito mais rica. E a extensão, que é o momento em que a universidade devolve para a sociedade. Eu não gosto dessa dicotomia de universidade e sociedade, eu acho que a universidade é da sociedade, não vejo essa hierarquização, mas sei que algumas pessoas sentem isso, sobretudo com a entrada dos cotistas. Eu sei que muitas pessoas relatam esse distanciamento da universidade em relação à sociedade. Eu não acredito nisso, eu luto para que não seja assim, né? A minha forma de ver a universidade é de que a universidade é parte da sociedade. Então, não consigo ver essa dicotomia e esse distanciamento. Mas a extensão é o momento em que a gente vai fazer um trabalho específico de retorno para a comunidade. Então, se a gente pensar no caso da odontologia, por exemplo, seria uma clínica de atendimento odontológico. E se a gente pensar a odontologia na pesquisa, vai ser o professor que está lá na ponta fazendo pesquisa sobre como curar cáries, e aí ele vai também ensinar isso na sala de aula, e ele também vai ter um curso de extensão, vai ter extensão para atender as pessoas da comunidade onde a universidade está inserida. É claro que nós vivemos num país desigual, é claro que algumas pessoas têm um comportamento elitista equivocado, e é por isso que a gente não pode confundir a missão da universidade com comportamentos isolados. E a missão da universidade é o que tem que ser sempre o que venha a ser cobrado, né? E aí eu queria dizer que a universidade não vai resolver todos os problemas. A gente vai aprender na universidade não só conteúdo, a gente vai aprender a se relacionar, a gente vai aprender a se relacionar com o espaço público, mas os alunos também precisam ter um papel ativo, justamente porque eles não estão mais na graduação, né? Então é um outro momento, é um momento de conhecer o mundo, de estar no mundo, de viver este mundo novo, de se comprometer com o seu processo de aprendizado. Então não adianta ficar querendo que o professor dê tudo mastigado, e isso é uma coisa que eu sinto muito
no meu tempo não tinha Dropbox, por exemplo. Então a gente não tinha como fornecer os textos. A gente ia lá na Xerox, aqui no Rio fala Xerox, eu acho muito engraçado, no Xerox, em Porto Alegre, e fazia as cópias, e aí tinha que circular uns com os outros quando não tinha grana, ou pegava livro emprestado e tudo mais. Então, acho importante que se pense que o aluno também tem um papel fundamental e um papel transformador, porque são também as tensões, né, que a gente causa como aluno, que vão também mudando muitas coisas na universidade. Então eu queria deixar isso muito claro. Não tenham a expectativa de que a universidade vai resolver todos os problemas de vocês e saibam que vocês são protagonistas nesse processo também, beleza?